Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos a começar aqui uma nova rúbrica aqui na ICMAV Londres, que se chama Livros, Letras e um Café. O nosso objetivo é incentivar-vos a ler, incentivar-vos a estudar um pouco e queremos debater aquilo que nós lemos nos nossos livros. Então, eu espero que vocês estejam incentivados, fiquem na expectativa. Além disso, também vamos ter alguns convidados com o tempo. E não se esqueçam, o nosso café é muito importante e estamos juntos. Bem-vindo à nossa rúbrica Livros, Letras e um Café. Esta é a apresentação do nosso primeiro livro e eu queria apresentar-vos um livro que se chama Sou Nós. É deste livro que nós vamos falar. Foi um livro que eu li e que transformou a minha vida. Este livro é escrito por o pastor Douglas Gonçalves. Ele é pastor na Igreja Família de Jesus Copy. É casado com Valéria Gonçalves, pai de 2 filhos. E ele é formado em Psicologia na Universidade de São Francisco, com especialização em Coaching. Publicou ainda alguns livros que podemos encontrar nas nossas livrarias. Jesus Copy, Revolução das Cópias de Jesus, Família Oficina do Amor, Deus te fez de propósito, etc. Entre outros, não é? Neste livro, Douglas Gonçalves vem falar acerca de individualismo. Sabem que com tanta evolução tecnológica e o avanço na ciência dos nossos tempos, com tanta liberdade individual, o que é que nós podemos estar a fazer de errado? O que é que o ser humano, o que é que a humanidade está a fazer de errado? Ou seja, porque é que as pessoas se buscam primeiro em buscar o seu próprio bem de diversas formas, de diversas maneiras, e ainda assim elas continuam à procura da felicidade e continuam perdidas e insatisfeitas. Vemos no mundo as pessoas não estão satisfeitas. Eu creio mesmo que um dos problemas seja mesmo essa do individualismo, não é? Sabem, Sou Nós é um livro que vai em contrário daquilo do que pensa a nossa sociedade nos dias de hoje. A ideia do eu é apresentada pelo sistema em que vivemos, mas quando nós lemos este livro, essa ideia do eu se vai desmantelando à medida que nós vamos lendo este livro. Sou Nós é um livro de fácil leitura, muito fácil. Tem uma narrativa muito simples e a simplicidade da escrita faz-nos entrar facilmente no livro e entender a mensagem que o autor, Douglas Gonçalves, que ele nos quer fazer passar neste livro. É composto por 7 capítulos, tem cerca de 168 páginas e é uma escrita bem agradável, bem suave de se ler. Sabem, Sou Nós vem-nos apresentar o homem coletivo. Ou seja, fala de como nós, seres humanos, fomos criados para sermos seres relacionáveis e coletivos, não é? O entendimento do que é ser este homem coletivo é verdadeiramente transformador. E o autor nos desafia a ter esse mesmo entendimento e a praticar na nossa vida diária, no nosso dia-a-dia, e o mais importante ainda, a praticar na nossa igreja. Este homem coletivo, este Deus coletivo está baseado em Gênesis 1:26, em que o autor nos apresenta e diz, eu passo a ler aquilo que a Bíblia diz em Gênesis 1:26, diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E como é que nós podemos ver este Deus como um Deus coletivo? Vemos que Deus é um Deus só, mas que ele usa a primeira pessoa do plural para a criação. Ele diz, façamos. Então é tão importante nós percebermos que ao usar a primeira pessoa do plural, Deus nos deixa
uma pista de quem Deus é, da essência de Deus, não é? Ele é um Deus que não anda só e isso faz com que ele seja um Deus de relacionamentos, um Deus coletivo, um Deus que se quer relacionar com a sua própria criação. Por isso é que ele é um Deus que é 3 em 1. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é assim a Trindade. Um Deus que abriga três pessoas em si mesmo e todas elas iguais na mesma essência. O livro nos mostra que Deus, em si mesmo, ele é uma família, ele é uma comunidade. Só nós nos mostra que se Deus nos criou à imagem e semelhança de Deus, então por sermos semelhança de Deus, nós também temos que ser seres coletivos e não individualistas. A separação entre nós faz desaparecer aquilo que é a imagem de Deus, o que nos faz também pensar o contrário, que quando o nós como comunidade acontece, então aí nós somos capazes de refletir a imagem de Deus. Para nós cristãos não deveria de haver expressões como eu vou fazer, a minha igreja, o meu ministério, mas deveria apenas haver expressões a nossa igreja, o nosso ministério, ou seja, deveria existir o façamos. Não é? Eu queria ler com vocês um texto, nós vamos ler alguns trechos do livro que eu achei interessantes e eu queria ler o que está escrito na página 39. Diz assim: pensa um pouco no que uma comunidade cristã seria capaz de conquistar. Quantas pessoas ela poderia alcançar apenas por adquirir a compreensão de que é formada não por vários eus, mas por nós. Sabem, nos dias de hoje, todo o sistema nos leva a ser pessoas egocêntricas, pessoas que dormem e acordam a pensar em si mesma. Lobbies como ame-se mais, valorize-se mais, seja mais eu, ou eu sou mais eu. Isso reforça o que está dentro de cada um, não é? Nos nossos dias. E é interessante que quando estamos centrados em nós mesmos, perdemos a capacidade de pensar e de pensar coletivamente. Pensamos só em nós. E assim ofuscamos a imagem deste Deus comunitário que disse façamos, não é? A igreja é nós. O livro nos ensina a destacar que a igreja é nós e a tratar as falhas uns dos outros, não como sendo ele, mas como sendo nós. Na página 56 diz assim: quero destacar que a igreja é nós. Se somos um com Cristo e uns com os outros, não é aceitável, por exemplo, que um irmão fale mal de outro. Se identifico algum comportamento no meu irmão que não acho que seja correto, por algum motivo eu nunca posso usar ele ao apontar essa falha, porque ele, na verdade, é nós. Os desvios de comportamento e mesmo as coisas simples precisam ser tratados sempre no âmbito do nós e nunca do ele. Deveria ser proibido em nossas igrejas comentários a respeito de irmão que comecem com ele. Qualquer exortação ou advertência deveria ser feita em amor e em sinceridade a nós, porque o que afeta a um afeta a todos. Na igreja, há nós. A igreja é nós. Sabem? A única forma de nós sermos nós é abrir mão dos interesses pessoais e individuais de cada um e pensar que temos que começar a trabalhar para os interesses de Cristo, com quem tu e eu somos um. Então a ideia é que o Espírito Santo hoje em dia quer tirar o eu da tua boca e colocar o nós. Quer tirar o meu e colocar o nosso. Sabem, à medida que vamos lendo o livro, o autor nos fala também que viver este sou nós nos traz também outro tipo de responsabilidades. Porque o ser comunitários não só nos implica para o bem, mas também para o mal. O autor nos leva até o livro de Josué e dá o exemplo de Acã,
que, apesar de Acã, neste texto, ser uma pessoa individual, Deus se dirige ao povo como se todo ele pecasse, não é? Deus fala com o povo de Israel como se todo ele tivesse errado. E não foi assim, foi só Acã. Mas Deus falou da sua boca, Deus disse: Israel pecou. Não é? Eu queria ler na página 71, que diz assim: Deus olha para nós coletivamente, Ele nos vê como família, como nação, e isso significa que o pecado individual de um único crente afeta toda a comunidade em que ele se encontra. Uma igreja que é nós será afetada por todas as ações de cada um dos seus membros, porque a ação de um afetará necessariamente toda a coletividade. E é isto, podemos concluir que por sermos nós, também não temos que passar por dificuldades sozinhos, não temos que passar por lutas sozinhos, porque estas lutas não são só tuas, não são só da outra pessoa, mas também são minhas. E então, quando nós entendemos que somos nós, que existe um nós, então todas as lutas e todas as dificuldades do outro passam a ser minhas também. No livro Sou Nós, o autor também quer nos apresentar uma diferença que é entre viver em unidade e em uniformidade. O que é isto? Qual é esta diferença? Quando olhamos para alguém, a nossa tendência é avaliar essa pessoa segundo os nossos padrões, a nossa personalidade, a nossa educação, a nossa cultura. Olhamos para a pessoa e vemos se ele está bem ou mal vestido, se está bem ou mal penteado. Mas o interessante é que Deus nos criou para o nós em unidade e não em uniformidade. Ser uniforme é sermos todos iguais. Andarmos todos com a mesma roupa, andarmos todos da mesma maneira, andarmos todos com o mesmo penteado, pensamos da mesma forma, temos a mesma forma de agir, etc. Isso é ser uniforme, não é? No livro A Unidade, aquilo que nos explica o livro é que a unidade é outra coisa. A unidade é a junção dos diferentes. Como assim? Porque somos todos diferentes e essa junção é que faz o nós, segundo o conceito de Deus. Na página 108, eu vou abrir para ler com vocês. Diz assim: No entanto, o facto de que todos nós que entregamos a vida a Cristo desfrutamos do mesmo status de filhos não significa que tenhamos de ser uniformes. Não precisamos nem devemos ser uns iguais aos outros. Usar as mesmas roupas, falar da mesma maneira, andar do mesmo jeito, até porque o Deus que nos criou é infinito e para Ele não há limites ou definições que os restringam. Então nós temos que entender que Deus nos fez diferente uns dos outros. Na verdade, essas diferenças não podem ser um problema, mas sim a solução para a maioria dos problemas da comunidade. Porquê? Porque tem que agir em cooperação mútua, não é? Na verdade, as diferenças entre cada um faz com que esse corpo, o corpo de Cristo, seja um organismo saudável e funcional. É importante que cada um dos seus dons e talentos não faça apenas a sua parte, mas também que reconheça os dons e talentos nos outros, reconheça nos outros, expressa a vontade de Deus. Temos que pensar que o eu sozinho, quando eu estou sozinho, o meu eu, não expressa quem Deus é, mas aquilo que expressa quem Deus é quando estamos juntos, quando somos corpo. E aí fomos criados para ser nós. O eu não existe para me servir a mim, o eu existe para servir o nós. Deus não me criou, Deus não me fez para olhar para mim, mas devemos entender que Deus me criou para olhar para os outros, olhar para ti. Ou seja, eu quando estou com um grupo de pessoas, eu não vejo a minha face, eu vejo apenas a face dos outros. Então Deus me criou para olhar para aqueles que estão à minha frente. E isso faz com que Deus tenha nos criado para cuidar e para olhar para os outros. Para concluir, eu quero deixar também
Algo que é interessante que o livro tem, o livro no fim de cada capítulo tem um exercício onde nós podemos pensar, meditar, escrever, refletir sobre aquilo que nós estamos a aprender, e isso faz com que seja também algo muito interessante neste livro, Sou Nós. E é isto, eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam da nossa rúbrica, fiquem na expectativa, a nossa rúbrica Livros, Letras e um Café. E boas leituras e até à próxima. Deus vos abençoe.